Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal. Eu estou com Raquel, que é intérprete de Libras. Nós hoje vamos continuar conversando sobre os materiais adaptados para o trabalho com estudante com deficiência visual. Vamos lembrar um pouquinho o que foi que a gente conversou no nosso encontro anterior. Nós trouxemos vários aspectos importantes, indispensáveis, para que a gente possa fazer um trabalho significativo com o estudante com deficiência visual. E aí a gente falou de elementos que são importantes demais, que não podem passar despercebidos, como, por exemplo, o contraste, o relevo, diferentes formas de texturas, e que essas texturas elas sejam agradáveis, para que o estudante sinta vontade e desejo de manipular esses materiais. Então, hoje a gente vai falar especificamente de outros tipos de materiais. A gente vai trazer sugestões de materiais que são bacanas, que são fundamentais, que são indispensáveis quando a gente começa a construir as estratégias para esses estudantes que têm deficiência visual, o estudante que é cego também. Então, a gente trouxe algumas sugestões, a exemplo daqui da mesa, no nosso primeiro dia, a gente conversou um pouquinho, eu mostrei para vocês alguns materiais em braille, e a gente viu a possibilidade de trabalhar com os estudantes com baixa visão, com os livros de pauta ampliada, de letra ampliada. Vamos só relembrar um pouquinho que materiais são esses. Esse livro, por exemplo, é um livro que tem um tamanho da fonte ampliada, que a gente vai fazer um trabalho de literatura, explorar a literatura, as diferentes literaturas infantil, infanto-juvenil. Aqui é um exemplo de um livro de história infanto-juvenil, a Ilíada, de Homero, que tem uma pauta ampliada, importante demais para os estudantes com baixa visão. E a exemplo desse livro, a gente pode fazer diferentes atividades, xerocadas ou escritas à mão, mas com relevo ou com pauta ampliada para esse público, para esses estudantes que têm baixa visão. Aqui a gente tem os livros em braille. Provavelmente vocês não irão conseguir ver daí, porque são texturas, a gente já sabe como é que funciona o livro em braille. Eles trabalham com a reglete, acho que dá para ver um pouquinho, pronto. Trabalham com a reglete e eles fazem os furinhos e constroem a escrita em braille com a sela, que é esse material aqui que a gente também viu no nosso primeiro dia. Nós falamos sobre a sela, mas hoje a gente vai ver, deixa eu virar para cá, hoje a gente vai ver diferentes possibilidades de selas para que a gente possa trabalhar com esse estudante. Aqui a gente tem o soroban, que é um material importante para os estudantes trabalharem os conhecimentos matemáticos, as operações, compreenderem, se apropriarem do sistema de numeração decimal. É um material específico para o estudante cego, que pode ser utilizado por todos os estudantes também, mas para o estudante cego é um material muito importante. Aqui é outro exemplo de livro com escrita em braille. É um conto de Sérgio Sá, escrito em braille. Mas agora a gente vai ver nesse segundo dia de conversa, outras possibilidades de materiais para esses estudantes. Então, a gente tem aqui as selinhas em braille. A gente está vendo que são celas confeccionadas com diferentes materiais. Nesse caso aí que vocês estão vendo, as caixinhas de papelão, com frascos de desodorante, embalagens de ovos. Então, a gente pode fazer a selinha em braille de diferentes maneiras, com diferentes materiais. Olha aqui, mais exemplos, de selinhas que a gente pode fazer para ir trabalhando a escrita em braille, o sistema em braille, o sistema de escrita em braille. A gente está vendo ali na figurinha de cima que a gente tem a selinha em relevo, com as tampinhas de encaixe. Embaixo a gente já tem o contrário, as tampinhas, com a bolinha que a gente vai encaixar que representa o furinho que vai notar, registrar a letra que representa o braille. É essa selinha aqui, volta para cá para eu mostrar para vocês. Essa selinha que vocês estão vendo lá, com os 6 furinhos, é essa aqui, esse quadradinho aqui, tá vendo? Com 6 furinhos. Deixa eu abrir para vocês verem. Esses quadradinhos. Cada selinha daquela confeccionada em diferentes materiais é um quadradinho desse que vai representar a escrita. A gente já viu isso no nosso primeiro dia,
mas só para a gente relembrar, porque eu estou trazendo diferentes possibilidades. Se a gente não tem esse material aqui, que é a reglete, a gente pode confeccionar diferentes celas para trabalhar do mesmo jeito na sala de recursos. Então, aí a gente tem outra possibilidade de material, né, simulando joguinhos, outro tipo de cela. E aí a gente está vendo feitas com caixinha de chiclete, com cartelas de comprimido, caixinhas de fósforos, com emborrachado, diferentes possibilidades para a gente confeccionar esses materiais, né? Aqui também outra possibilidade, né? A gente tem a celinha feita com MDF, né? E as bolinhas que a gente vai preenchendo os espaços para representar novamente também as letras, né? Que representam a escrita em braille. Nesse outro modelo que vocês estão vendo aí, a gente tem a celinha e ela pode ser presa no velcro para que o estudante represente a palavra. Percebam que em cima a gente tem a representação de uma palavra, de letras, né, que constroem, que configuram a palavra, e ele vai reproduzir a palavra ou criar, a partir da palavra pista, ele criar e fazer registro de outras palavras. Então, são possibilidades de atividades que a gente pode fazer com o estudante cego, mesmo que a gente não tenha a reglete tradicional, essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, a gente pode também construir as caixinhas de vocabulário, né? Percebam que aí a gente tem a caixinha, a palavra, o elemento que representa a palavra, para que esse estudante cego ele vá ampliando o seu vocabulário, tanto de escrita, quanto o vocabulário que ele vai usar para se comunicar. Então, a gente tem a caixinha de plástico ou de papelão, contendo miniaturas coladas em cartões com o nome do objeto em braille e em tinta. Percebam que ao lado da palavra, né, a palavra está registrada em relevo, a gente tem um objeto que representa a palavra. Né? A palavra nota registra um elemento que é o objeto, e o objeto está ali, juntinho da palavra, para que esse estudante possa fazer a associação da escrita e do elemento do objeto que compõe, né, que simboliza, que representa a palavra escrita, o registro da palavra. Então, a gente tem também outras possibilidades quando a gente começa a trabalhar o sistema de escrita, né, para o estudante ser alfabetizado. Vejam que a gente trouxe mais possibilidades de construção, de configuração da cela, né? Na segunda atividade, vocês estão vendo a palavrinha mesmo escrita, e embaixo ela representada em braille, né? Com a cela, cada celinha com 6 furinhos, é importante que a gente entenda isso. Cada celinha com 6 furinhos representa uma letra. Então, percebam que a letra B, né, ela está preenchida com 2 bolinhas, uma em cima e outra embaixo, juntinhas. E assim sucessivamente a gente tem essa representação na cela, né, na reglete da escrita, do sistema de escrita alfabético, só que registrado em braille. E aí a gente pode fazer essas atividades com os mais diferentes materiais. Então, necessariamente, se a gente não tem a reglete, né, não é um impedimento para que a gente possa fazer esse trabalho com o estudante cego. A gente constrói, a gente cria, né, a gente estrutura outras formas, né, de construir as celinhas, as celas, para que a gente possa fazer esse trabalho com esses estudantes. Outra possibilidade para a gente trabalhar com a fita métrica, né? Como o estudante vai se apropriar desse conhecimento se ele não enxerga os elementos da fita métrica. Então, vejam aí, né, a fita métrica adaptada, com marcação em forma de orifícios e pequenos recortes, que pode ser a cada centímetro ou a cada 5 centímetros. Eu acho muito mais fácil, eu acho mais significativo para o estudante perceber a marcação a cada centímetro. E aí a gente pode fazer furinho ou pode fazer um corte na lateral, fica a critério do professor. Né? E aí também você vai se pautar nas possibilidades que o estudante apresenta na hora que você vai desenvolver a atividade. Alguns estudantes eles têm uma percepção tátil muito mais apurada e outros precisam realmente de uns estímulos bem básicos, né? Porque provavelmente não passaram por esses estímulos anteriormente. E aí a gente começa dando uns estímulos bem básicos para que ele vá se apropriando desse conhecimento. Outra possibilidade, percebam aí que essa fita métrica, diferente da outra, a outra fita métrica, ela evidenciava pequenos cortes na lateral. Né? Vocês percebam aí que nesse caso, ela está sendo marcada centímetro a centímetro por bolinhas, por pontinhos.
Então, durante o processo de estimulação tátil, esse estudante já vai perceber que o espaço entre uma bolinha e outra representa 1 centímetro. Então, é uma forma da gente adaptar, né, e fazer esse trabalho para o estudante que não enxerga, que não consegue ver o número que está gravado na fita métrica. Outra possibilidade são os jogos, né? A gente está vendo o baralho adaptado, com inscrição em braille, no número do naipe, né? E aí a gente tem no mercado diferentes jogos que já são adaptados em braille, para que o estudante possa estar inserido nesse movimento de em diferentes ambientes sociais, onde ele vai participar de diferentes atividades. Então, o importante é que esses jogos, além de serem utilizados no ambiente formal de aprendizagem, como um elemento para o processo de aprendizagem, eles também são elementos integradores, na medida em que esse estudante vai utilizar esses materiais em diferentes ambientes, né? No momento de lazer, com os colegas no clube, na praça, na igreja, onde quer que ele esteja, ele possa ter acesso aos materiais que as outras pessoas também utilizam para se divertir. E aí a gente já tem vários jogos com a escrita em braille. A exemplo disso, a gente também tem acessibilidade em vários ambientes sociais, seja nas paredes, seja no solo, né, para que essas pessoas se locomovam, possam se comunicar, possam interagir, né, de forma natural, tendo a oportunidade, né, de participar e de se desenvolver. Outra possibilidade que a gente está vendo aí, né, veja que a gente tem um quebra-cabeça, né, tipo um quebra-cabeça, onde ele vai fazer relação número, quantidade, numeral, não é? Tudo escrito em braille, em relevo, e a gente tem aquele joguinho tradicional que a gente está vendo, que a gente conhece, né? O cubo mágico, só que esse cubo mágico, ele está todo em relevo, para que esse estudante possa fazer as associações a partir do tato, né? A partir do estímulo tátil, que é muito importante. Lembrem que no primeiro dia, não é? A gente conversou bastante sobre a importância da gente trabalhar com os relevos, com os contrastes, no caso dos estudantes que têm baixa visão. Aí, nesse caso, a gente vai, além de estar oferecendo um elemento lúdico, né, e a gente sabe que a ludicidade ela é fundamental no processo de aprendizagem, tanto para a criança, tanto para o adolescente, para o adulto, é fundamental, né? Mas a gente também está utilizando esse jogo, essa brincadeira, como um elemento de aprendizagem, né? Para que a gente possa trabalhar os saberes formais, porque num jogo como esse, a gente estimula a percepção de quantidade, de cores, né? Além de estar trabalhando a questão motora também, que é fundamental, e alguns estudantes evidenciam uma carência motora importante, né? Quando eles acessam logo a escola nos primeiros anos de escolarização. Então, a gente também precisa fazer esse tipo de estímulo. Aqui a gente tem uma outra possibilidade lúdica, né, que é o jogo da velha. O jogo da velha, como a gente já falou, é exemplo de outros jogos. A gente pode trabalhar a questão lúdica, mas a gente também pode trabalhar atenção, percepção, concentração, análise comparativa, não é? A questão das cores, visto que a gente tem duas cores diferentes aí, evidentes, não é? Então, a gente também pode fazer esse trabalho. Mas o mais importante é que a gente possa trazer elementos significativos para que esse estudante se sinta motivado, para que ele seja estimulado a permanecer, a interagir, a continuar construindo, realizando as atividades que a gente está disponibilizando, né? Muitas vezes a gente oferece um recurso ou constrói uma estratégia pouco significativa, pouco atrativa para esse estudante, e aí a gente não consegue fazer com que ele permaneça engajado no que a gente está propondo. Então, para o estudante cego, é muito importante, assim como para os demais estudantes, né, com diferentes deficiências, é importante que a gente oferte materiais lúdicos. Eles são estratégias, recursos importantes que dão uma resposta imediata, né, para que a gente possa perceber as possibilidades do estudante, as dificuldades naquele momento, e aí a gente já vai, a partir disso, planejar, entendendo as necessidades que ele demonstrou no momento em que ele estava executando aquela atividade. Então, os jogos são importantes para a gente fazer esse trabalho com o estudante cego também. Outras possibilidades, vejam aí que a gente tem outros jogos, né, de encaixe,
E aí a gente tem com diferentes estímulos. A gente tem baixo relevo e alto relevo. O Resta 1, que também é outro material interessante, lúdico, com a mesma proposta, com outra configuração. O Soroban, que é esse material que eu apresentei para vocês no início, olha ele aqui, ó. Esse é o Soroban que vocês estão vendo aí na tela, importante. Outras possibilidades de joguinhos de encaixe, para que a gente possa aprender sistema de numeração decimal. Enfim, espero que vocês tenham gostado dessas possibilidades e aqui, a partir dessas, vocês construam outras, para que os estudantes possam de verdade participar desse processo de inclusão, estar inseridos e se desenvolverem. Obrigada, tchau, tchau.